em que agora o irmão Felipe subiu. Mas na igreja, no Evangelho de Cristo, ele desceu. É ao contrário. Na obra do Senhor, quanto mais a gente pensa que está subindo, no mundo é assim, né? Quando alguém é funcionário e ele passa a ser líder, ele passa a ser servido, né? Ele passa a mandar e tudo mais, né? Mas na obra do Senhor é ao contrário. Na obra do Senhor nós aprendemos como Jesus. E Ele nos deu o exemplo quando Ele pega ali uma bacia com água, sendo Ele Deus, sendo Ele o mestre, e Ele se abaixa, se dobra, se ajoelha diante dos seus discípulos e lava-lhes os seus pés, dando sinal de que a obra do Senhor é assim que é. Que nós temos que servir, nós somos chamados para servir e servir bem. O apóstolo Pedro, ele vai dizer assim lá na sua carta, que nós temos que ter muito cuidado, muito zelo com a propriedade que é do Senhor. Então nós somos chamados para servir e servir bem, não é? Então nós temos a responsabilidade agora um pouquinho mais para o presbítero Felipe. Por quê? Porque ele tem a responsabilidade de trazer o alimento, de trazer a palavra, de trazer o conselho, de trazer a exortação. E a igreja, como aquelas boas ovelhas que servem ao Senhor, vão acatar a palavra, vão acatar o ensinamento, vão praticar segundo o ensino da palavra, para que todos cresçamos no conhecimento, na graça, na unção, na virtude e na obediência à palavra gloriosa do Senhor. Então, a igreja tem a responsabilidade de estar intercedendo por nós, estar orando por nós, né? Para que Deus, por misericórdia, nos sustente e no abrir da nossa boca, Deus nos dê a palavra, Deus nos dê o alimento que a congregação precisa, o alimento que a igreja precisa. Então essa é a nossa responsabilidade. Amém? Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem comigo a palavra do Senhor. Nós vamos ler apenas um versículo também. O nosso irmão Rafael, quando veio aqui, leu um versículo, e nós vamos ler também um versículo que está aqui no livro de 2 Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo de número 12. Do versículo de número 4. Hoje o Senhor tem falado conosco acerca do céu. Nós cantamos, não é, que nós queremos ir para o céu. Nós cantamos que, não é, o céu é um lugar de delícias. Então, nós vamos falar, não é, um pouco acerca disto, nos minutos que nós temos. Você que pode, torna-te em pé em nome de Jesus, por favor, em reverência à leitura da palavra do nosso Deus. 2 Coríntios 12, 4. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu vou ler uma vez e juntos nós leiamos novamente. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Vamos ler novamente? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Muito obrigado por isso, tomar assento. Eu estava me lembrando, irmãos, do povo de Israel. O pastor falou aqui que eles, depois que saíram do Egito, se lembraram dos pepinos, se lembraram dos legumes, e pensaram em voltar para trás. E se esqueceram da promessa. O Senhor lhes havia feito uma promessa, que o Senhor os tiraria ali da terra da servidão, porque passado anos depois que José havia falecido, e outro faraó havia subido no reinado, e não soube do que Deus havia feito ao Egito através de José.
Mas o povo cresceu, o povo se multiplicou, e eles ficaram com receio daquele povo se tornar mais numeroso do que eles, e ao invés deles serem escravos, né, deles serem senhores, viessem se tornar escravos, e começaram então a oprimir o povo de Deus. Mas a palavra fala que o povo de Deus começou a clamar ao Senhor, começou a buscar a Deus, e aí a palavra vai dizer que Deus se lembrou do seu povo. Certamente, não é que Deus se esquece, mas é que há um período, e quando nós buscamos, se tem algo que mexe com o coração de Deus, é quando o seu povo clama, quando o seu povo busca, quando o seu povo se coloca diante dele em lágrimas, com o coração quebrantado, com o coração contrito, isso mexe com o coração de Deus. É igual nós, quando os nossos filhos querem alguma coisa, não é? E eles vêm com aquele jeitinho todo especial que só eles sabem, não é? Eles sabem mexer com o nosso coração. E aí quando eles pedem alguma coisa e nós podemos dar, dificilmente nós vamos dizer não. Pelo contrário, se é um filho obediente, se é uma filha obediente, se nos alegra o coração, a gente sempre vai procurar atender. E com Deus não é diferente. Aí a palavra fala que eles começaram a clamar, começaram a buscar, e Deus deles se lembrou, e Deus providenciou então um libertador. E esse libertador vem, nós conhecemos a história. Deus usa Moisés e faz maravilha, faz prodígios, faz sinais, faz maravilhas, até que o povo sai. Quando o povo sai, já estão no deserto, e Deus continua lhes falando: olha, a terra que eu tenho preparado para vocês é uma terra que mana leite e mel. E nós vamos ver, meus amados, lá no livro de Números, no capítulo 13, no versículo de Números 12, vai nos contar que Moisés envia alguns espias para ir lá ver como que é a terra, para ver o que é que eles iriam encontrar nesta terra. E quando eles chegaram lá, que eles viram a maravilha, e a palavra vai dizer assim que quando eles voltam, eles vão contar para Moisés e para a congregação de Israel o que foi que eles viram lá. Deus havia falado que a terra manava leite e mel. Deus havia falado que ia ser coisa muito além daquilo que eles imaginavam. E aqui a palavra no capítulo de Números, no capítulo 13, no versículos 23, diz assim: depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Já pensou, irmãos, que coisa extraordinária? Que terra era aquela, irmãos? Que um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens. Vocês já pensaram? Eu nem imagino que tamanho que se deveria ter essas uvas. Que coisa extraordinária. Irmãos, era muito além daquilo que eles imaginavam. Porque Deus tem sempre o melhor para aqueles que o amam. Deus sempre tem preparado o melhor para aqueles que o buscam. Aleluia. É certo que alguns viram o cacho de uva, não é? Outros viram a dificuldade para dominar a terra. Eu não sei como é que você está vendo, eu não sei como que você está sentindo as promessas que Deus tem para nós. Tem alguns que têm achado que é muito difícil. Para conquistar essa promessa, é muito difícil. Outros já começam a sonhar: nossa, mas o céu é maravilhoso. O céu é coisa extraordinária. Ele vai se alimentando com as promessas. Assim como quando o Senhor Deus chama Abraão e diz para ele: olha, a tua descendência será como as estrelas que estão nos céus, como os grãos da areia da praia do mar. Mas a mulher era estéril. Como é que ele poderia viver uma coisa desta, se a mulher não podia gerar? Era uma dificuldade, era um impedimento. Mas, no entanto, Deus, para trazer a nós a fé, Ele nos faz promessas.
Ele nos mostra o que Ele vai nos dar lá na frente, para que através da nossa fé, nós venhamos conquistar. E aí a palavra vai dizer que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Por quê? Porque vejam só para aqueles que duvidaram. Olha, realmente, olha, nós trouxemos aqui esse cacho com estas uvas. Mas dificilmente nós vamos conseguir entrar na terra. Por quê? Os homens que tem lá, vocês estão vendo o tamanho desse cacho de uva? Estamos, mas os homens que tem lá são gigantes. Como é que nós vamos dominar? Como é que nós vamos conquistar? Aí o povo se esmureceu, deixou de crer, deixou de confiar. Porventura, aquele que criou todas as coisas, e que nos chamou para a sua graça, para a sua glória, pela sua misericórdia, para que nós conquistemos as maravilhas que Ele nos tem prometido. Ele não é fiel para nos levar até onde Ele nos tem prometido? Ele é fiel. Então eu não devo olhar as dificuldades, eu não posso olhar as provações, eu não posso olhar os impedimentos que vêm sobre a minha vida. Não, eu tenho que olhar pela fé a promessa que o Senhor me fez. Eu tenho que conquistar pela fé aquilo que o Senhor me tem falado. Josué e Caleb falou o quê? É lá que eu quero morar. É lá que nós vamos entrar. É lá que nós vamos tomar posse. Aleluia. Porque poderoso é aquele que fez a promessa. Aleluia. Glória a Deus. E quem é que entrou na terra? Josué e Caleb. Irmãos, e aqui nós lemos uma passagem extraordinária. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, nessa leitura que nós fizemos, e no versículos 2 de 2 Coríntios 12, diz assim: conheço um homem em Cristo há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, eu também não sei, Deus o sabe. Foi levado ou arrebatado ao terceiro céu. Isso quer dizer que nós estamos vendo este céu, tem depois, não é, o espaço sideral, e além do espaço sideral, aleluia, tem lá o lugar, a habitação do Altíssimo, aonde Paulo foi levado. E ele vai dizendo assim: foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Isso para mim basta, irmãos. Isso para mim basta. O Senhor Jesus, Ele falou para nós o seguinte, e João, ele escreve, ele relata lá no seu evangelho, no evangelho de João 14, no versículos 2 e 3. O Senhor Jesus diz assim para nós: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Oh meu Deus, aleluia. E se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E ele diz assim: se eu for, olha que coisa maravilhosa. Nós temos que viver esta promessa, irmãos. E ele diz: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, diz o Senhor, vós, aleluia, estareis também. Irmãos, então não é a doença, não é a perseguição, não é, sabe, as provações desta vida, que vai ter, irmãos, a condição de nos afastar desta promessa, de fazer com que nós olhemos para outro lado. A palavra está nos trazendo, irmãos, a certeza que o nosso Deus tem reservado para nós coisas inefáveis. Irmãos, como o pastor disse, quantos há que por causa de poder terreno, eles fazem qualquer coisa, mentem, roubam, matam, por causa de poder terreno, por causa de dinheiro, de riqueza, que vai passar, que vai ficar aqui mesmo. Mas eles fazem tudo isto
querendo possuir as coisas vãs, as coisas perecíveis. Mas nós não, irmãos. A palavra vai dizer aqui, no mesmo Evangelho de João, capítulo 1, versículos de números 12. E a todos quanto o receberam. Receberam quem? Receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, como aquele que nos justifica de todo o nosso pecado. Aleluia! Todos quanto receberam, olha que privilégio, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Oh, que lindo! Aos que crerem no seu nome. Meus amados, se você crê, se eu creio, o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! E quem tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, este receberá o vinde benditos de meu Pai, herdai por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa, amados. Irmãos, isso deve ser a minha esperança, isso tem que ser a tua esperança. Nós não podemos ser como aqueles que retrocedem, como aqueles que voltam para trás, como aqueles que não dão importância às palavras gloriosas do Senhor nosso Deus. A palavra vai nos dizer, meus amados, que é lá no céu, como o apóstolo Paulo falou quando ele vê aquela maravilha. E uma parte da palavra fala que aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que a nossa mente ainda não arquitetou de belo, de maravilhoso, de bonito, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa gloriosa. Eu vou falar aqui um pouquinho do esplendor desta cidade, para aguçar um pouquinho o teu desejo, para aguçar um pouquinho o meu desejo de querer estar lá, de querer estar neste lugar, nesta cidade. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21, no versículos 9, nos diz assim: e veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei, olha que coisa linda, a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Olha isso, é aonde eu vou, é aonde você vai morar. Então, quando o Senhor mostra isso para nós, querido, sabe o que é? É a mesma coisa que ele fala para Abraão. Olha, Abraão, a tua descendência. Quando Abraão saía à noite, aquela noite bonita, e ele pegava a sua esposa Sara, vamos caminhar, vamos andar um pouquinho. E quando ele vai andando com ela, que ele olha para o céu, aquele céu forrado de estrelas, ele olha para a sua esposa, ela é estéril. Aí ele olha para o céu forrado de estrela, e ele lembra da promessa: a tua descendência será como as estrelas que estão nos céus. Aleluia! E ele falava: ah, meu Deus, a minha mulher pode estar impossibilitada, mas eu sei que tu és poderoso para fazer o milagre. Como eu não sei, mas sei que tu és poderoso. Quando durante o dia, aquele dia gostoso, iam caminhando e andando por um lugar onde tinha areia, e ele pegava um punhado de areia e colocava na mão. Ele olhava a impossibilidade da mulher, mas quando olhava para a mão cheia de areia, ele consegue contar os grãos de areia? Não tem condições. Mas Deus falou para ele: a tua descendência será como os grãos da areia da praia do mar. E ele falava: ah, Senhor, oh meu Deus, o Senhor falou, vai acontecer. O Senhor falou, vai se cumprir. O Senhor falou, vai acontecer. E olha aí, até nós pela fé somos filhos de Abraão. Olha a promessa de Deus. Não foi como os grãos da areia da praia do mar. Não foi como as estrelas que estão nos céus. Irmãos, a palavra de Deus fala: passam-se os céus e a terra, diz o Senhor nosso Deus, mas a minha palavra, ela não passará. Aleluia! Se o Senhor tem prometido, Ele vai cumprir. No versículo 12 diz assim: e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e um nome escrito sobre elas, que são o nome das 12 tribos. Aleluia! Olha que coisa tremenda, dos filhos de Israel.
No versículos 13, do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que privilégio, olha que honra, aleluia. Deus primeiro chama o seu povo Israel, e lá está nas 12 portas da nossa cidade, lá está o nome das 12 tribos de Israel. E na nossa cidade há 12 fundamentos, aleluia, e lá está o nome dos 12 apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos habitar nesta cidade, é lá que nós vamos morar, aleluia. A palavra do Senhor ainda nos diz assim: e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a largura, e mediu a cidade, louvado seja o nome do Senhor. Vou adiantar: e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, a medida do homem, e de um anjo, e a construção do seu muro, olha o esplendor, não é? É como que é para a gente ver a beleza, para a gente ver o valor, vamos dizer assim, humanamente falando, a riqueza desta cidade. E a palavra fala assim: e a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, um décimo jacinto, o 12º amestita. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor seu Deus, Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que neles resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Oh, aleluia, o esplendor, a grandeza desta cidade. É lá que nós vamos morar, é lá que nós vamos habitar, é lá que o Senhor Deus tem preparado para nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E aí a palavra ainda diz no capítulo 22, no versículo 1 do Apocalipse: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, aleluia, e de um lado e do outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas, e as folhas da árvore, são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Olha isso. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, nas suas testas estará o seu nome. É lá que nós vamos morar. O tempo dispara e nós vamos parar, outra hora falamos mais. Mas enquanto nós vamos nos preparando aqui, nós vamos ouvir um louvor, e nesse louvor você medita, porque, irmãos, é nesse lugar que nós iremos habitar. Se anima, te fortaleça nestas promessas. Irmãos, o apóstolo Paulo fala que é tão inefável, é tão glorioso, que ele não tinha palavras para explicar. Então, meus amados, olha, é como que é muito além daquilo que nós imaginamos. Vale muito a pena nós irmos para lá. Aqui, irmãos, é só uma passagem. Pode soltar, meu querido. Né? Aqui é só uma passagem do que Deus tem para nós. Aqui, irmãos, é só sombras
do que o Senhor tem reservado para mim e para você. Toma posse desta promessa. E se vier a adversidade, lembre-se, a minha cidade, aonde eu irei morar, é maravilhoso, é glorioso, e eu estarei para sempre com o Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os anjos, querubins e arcanjos, e os serafins, serafins, serafins. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Ver o rei como ele é. Desejo ir morar ali, nas mansões celestes, morada de meu Deus. Céu, morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali. Que alegria será quando Jesus me receber, dizendo: bem-vinda, morada de meu Deus. Brevemente chegará este dia e eu estarei ali. Desejo ir morar ali, nas moradas
Deus.